Tem muitas pessoas que pensam, né, que foi no Concílio de Nicéia, em 325, que a igreja simplesmente excluiu escritos, né, que eram faziam, digamos, correr risco, né, às doutrinas. Bom, o estudo histórico revela bem o contrário. Eu vou começar mostrando uma citação aqui de um historiador, uma autoridade no estudo do Novo Testamento, do livro Em Defesa de Cristo, do autor Lee Strobel. Lee Strobel, nessa parte do livro, ele está entrevistando Bruce Metzger, que foi uma autoridade no estudo do cânon, da formação do cânon. Olha só o que ele fala aqui. Os concílios fizeram no século V e nos seguintes foi ratificar o que já tinha sido acatado pelos cristãos em toda parte. Isso é o que Bruce Metzger está dizendo. Aqui embaixo é o nome dele, ó, replicou Metzger, é assim que se digita. Bom, isso aqui é uma verdade. Porque quando a gente lê a obra Eusébio de Cesareia, olha o que ele fala na página 149. A gente vai ver que não havia um acordo, eles estavam analisando. Achamos necessário fazer igualmente o catálogo dessas últimas obras, separando-as das escrituras que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiras, autênticas e reconhecidas, dos livros que, ao invés que não são testamentários, mas contestados, apesar de serem conhecidos pela maior parte dos escritores eclesiásticos. Assim podemos reconhecer esses livros e os que entre os hereges são apresentados sob o nome dos apóstolos, quer se trate do Evangelho de Pedro, de Tomé, de Matias, etc. Atos de André, de João, dos outros apóstolos, jamais entre os escritores eclesiásticos que sucederam houve em quem julgasse conveniente relembrar. Aliás, o estilo se aparta do costumeiro modo de falar dos apóstolos. Isso aqui é uma verdade. Basta você ler os escritos apócrifos. Eu tenho aqui alguns que eu tirei do site Autores Espíritas Clássicos, né? Aqui são algumas obras, são muitas, eu não vou poder ler todas detalhadamente não, mas eu vou tirar uma citação de uma carta chamada Carta de Pedro a Filipe. Olha só a linguagem que eles usam. O arrogante se orgulhou por conta do louvor dos poderes. Ele se tornou um invejoso e quis fazer uma imagem no lugar de uma imagem e uma forma no lugar de uma forma. E ele encarregou os poderes sob sua autoridade a modelarem corpos mortais. Esse arrogante aqui seria o demiurgo, porque no gnosticismo eles acreditavam em dois deuses, né? Uma coisa totalmente fora do parâmetro bíblico. Outra coisa que causou a rejeição desses escritos é que eles afirmavam que Jesus não havia morrido. Isso aí é o cúmulo do absurdo, né? Eu vou tirar uma citação aqui sobre Irineu para mostrar que Irineu também não acreditava nesses escritos por causa, bem antes do concílio, aliás, né? Por essas questões anti-éticas e anti-judaicas, que não tinha nada a ver. Os judeus acreditavam em um Deus só. Olha só. Assim, Mateus publicou entre os judeus na língua deles os escritos dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja, depois da morte deles. Também Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele, e depois João, discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele. Também publicou seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. Você vê que ele está afirmando e reafirmando que existe um Deus só, e Jesus está em um com Deus. Já contrariando os princípios do gnosticismo que afirmavam demiurgo. Agora, sobre Cristo nunca ter sofrido a paixão, está na mesma carta, você pode encontrar, Carta de Pedro a Filipe. Olha só, isso aqui seria uma conversa entre Jesus e os apóstolos, né? Quando nosso Senhor Jesus esteve no corpo, ele nos revelou tudo, pois ele desceu. Ele foi crucificado numa árvore e ele foi enterrado em uma tumba. Ele se ergueu dos mortos. Meus irmãos, Jesus é alheio a esse sofrimento, mas nós
somos os que sofremos através da transgressão da mãe. Em outro escrito gnóstico chamado Evangelho de Tiago, todos esses foram descobertos na Guerra-média, né? Tem uma citação interessante que afirma-se o seguinte: lembre-se da minha cruz e da minha morte, você viverá. Mas eu respondi, seria uma negação do sacrifício de Cristo, né? Mas eu respondi e disse para ele: Senhor, não mencione para nós cruz e morte, pois elas estão longe de ti. Ou seja, negando a afirmação. Eu vou colocar aqui uma citação de Irineu, que está nesse meu caderno de estudo. Isso aqui é Inácio de Antioquia falando, uma carta dele australianos. Mantende-vos surdos na hora em que alguém vos falar de outra coisa, de que Jesus, da descendência de Davi, filho de Maria, o qual nasceu de fato, comeu e bebeu e foi de fato perseguido sob Pôncio Pilatos, de fato foi crucificado e morreu à vista dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, o qual de fato também ressurgiu dos mortos. Cristo Jesus, ao que cremos nele, fora dele não temos a verdadeira vida. Se porém, como afirmam alguns desses que são ateus, isto é, sem fé, se ele só tivesse sofrido aparentemente, eles é que só existem aparentemente. E por que estou preso? Porque peço para combater com as feras? Morro, pois em vão estaria eu a mentir contra o Senhor? Irineu faz uma declaração muito forte também na obra dele, né? E com lógica. Olha só o que ele afirma para esses que ficam negando, né, que Jesus realmente só sofreu aparentemente, aqueles gnósticos da época. O mesmo vale para os que dizem que ele sofreu só aparentemente. Com efeito, se não sofreu realmente, não se lhe deve nenhuma gratidão, porque não houve nenhuma paixão. Isso está na página 333 do livro Contra Heresias. E Irineu escreveu isso aqui por volta do ano 180, bem antes do concílio. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de afirmar aqui uma coisa. Esses escritos foram rejeitados, assim como o Bruce Metzger disse, por falta de harmonia com os escritos originais de Jesus. Não porque a igreja quis ou porque tinha alguma coisa a ver. Outro detalhe, eles só começaram a surgir bem tardiamente. Isso aqui é uma citação que eu também estou tirando do livro Em Defesa de Cristo para fazer uma harmonia, uma comparação. Olha só, isso aqui é uma citação de William Lane Craig, um grande debatedor, né, grande apologeta cristão. Olha só. Relatos, ele está falando sobre os evangelhos apócrifos, relatos de ficção apócrifos do século II, contém todos os tipos de floreio em que Jesus sai do túmulo, em glória e poder, e todos o veem, desde os sacerdotes e autoridades judaicas, né? Só que essas lendas não surgem tão rapidamente, elas demoram. Ah lá, elas, na página 292 do livro, Em Defesa de Cristo, olha o que o William Lane Craig diz. Elas só surgem gerações após os eventos, quando todas as testemunhas oculares já morreram. E isso foi atestado também. Olha só o que a obra de Eusébio de Cesareia diz, na página... Vamos ver se está aqui. Não está aqui. Eu marquei ela mais para frente. Olha lá. Isso aqui é uma afirmação do livro de Eusébio de Cesareia, página 158. 158. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou o fim da vida de vários modos e tinha desaparecido a geração dos que tinham sido julgados dignos de escutar com os próprios ouvidos a sabedoria divina, então começou a se estabelecer o erro ateu, por sedução dos mestres da mentira. Estes, uma vez que não restava apóstolo algum, esforçaram-se por contrapor de fronte a descoberta da pseudognose à pregação da verdade. Ele está falando que foi justamente após a morte da primeira geração de testemunhos oculares que começou a surgir esses ensinos que não tinham nada a ver com a questão de Cristo. As pessoas podem afirmar, né? Eusébio foi um cara que controlou ali o concílio. Olha só, uma coisa bem interessante que também vai contra isso. Eusébio não acreditava na segunda carta de Pedro. No entanto, ela foi parar na nossa Bíblia. Quer dizer, Eusébio era uma das pessoas que estavam ali à frente da organização do concílio. Vou ler aqui. Com efeito, está no livro, se eu não me engano, o livro 2.
Está na página 134, 114 essa citação. Com efeito de Pedro, apenas uma carta classificada como primeira é reconhecida por autêntica, e os próprios antigos presbíteros utilizaram-na, citando em seus escritos como sendo genuína. Quanto àquelas enumerada como segunda, tivemos notícia que não é testamentária. Todavia, muitos consideram útil e foi tomada em consideração com as demais escrituras. Por enquanto é só, viu, gente? Mas só para demonstrar que não houve esse complô.